Construtores e Idealizadores. Olá, queridos colinautas, Q3, estamos encerrando mais um ano de programa, já 6º ano. Puxa vida, parece que foi ontem que a gente começou, marca uma data. Nosso querido amigo Mohamed, que está em viagem lá pelo exterior, está tirando um mês de férias aí, nosso querido editor da Quality Mark, falou assim, marca uma data para começar. A gente marcou a data e começamos o programa. E aí fomos aprendendo ao longo desse tempo. E tivemos aí temas dos mais variados voltados para a gestão. O tema de hoje é um tema que a gente não tem abordado de maneira específica, mas apareceu uma oportunidade muito rara da gente fechar o ano com chave de ouro. Daqui a pouco eu apresento quem é nosso convidado, mas eu quero dar, aliás, nem eu vou apresentar, é o meu querido Wilson quem vai apresentar. Então, mas eu quero dar boa tarde. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Valdemar? Tudo bem, Colinalta? Como é que vai? Tá bom, tudo Valdemar? em paz? Tudo bom, tudo bem. Tá bom. E aí, boa tarde a todos, continua no transporte coletivo? Até o dia 15 de janeiro eu serei um busionista. Busionista. Estarei sofrendo pelos ônibus da cidade, né? Olha. Mas estou feliz de poder estar aqui com todo mundo, estar com você, estar com o público aí. E vamos conversar sobre um tema interessante, um tema muito bom hoje, né? Um tema interessante, que aqui eu sou... É que nem tem nos rodeios o apartador, né? Hoje eu vou ser... O atiçador. O atiçador e o apartador. O tema hoje do programa foi assim, uma coisa que a gente decidiu de uma maneira assim, muito... as coisas criativas, elas surgem de uma maneira assim, né? Vem aquele insight. Tenho conversado bastante com o meu querido amigo Wilson, empresário do setor de informática e de serviços, sobre a questão da empresa familiar. E a realidade, imagino que se nós temos hoje no Brasil como 95% de pequenas e médias empresas, que esses são os números que o Sebrae divulga, 95, 92, enfim, um número alto, isto é, a grande maioria das empresas brasileiras, das organizações brasileiras são pequenas e médias, uma parcela muito grande desses 90 e tantos por cento são empresas familiares. São empresas que iniciam a atividade com o empreendedor original e que, na medida que ela vai crescendo, ou até no seu nascedouro, a família já se incorpora na atividade. E o tema hoje vai tratar um pouquinho da realidade da empresa familiar. E para isso nós temos um convidado. Quem é o Wilson? Quem será, hein? Hoje eu trouxe o sucessor, né? O sucessor. O homem que um dia fará jus ao nome que carrega. É o Raul Rabelo aqui, o nosso homem do chat. Raul Rabelo. Hoje ao vivo aqui. Boa tarde, prazer em revê-lo. Prazer estar aqui. Muito bom hoje ao vivo aqui com os Colinautas, com vocês. E hoje você também virou um busionista. Exato. Você virou também um busionista. Afinal, família que sofre unida, permanece unida, né? Isso, é isso mesmo. Embarca junto, né, Wilson? É isso mesmo. Então, o tema hoje, empresa familiar, e nada melhor do que esta dupla que vive o dia a dia da empresa familiar. A Exa Brasil existe há quanto tempo, Wilson? Qual é a Exa Brasil? Ela existe há exatos 12 anos. 12 anos. E você... No dia 17 de janeiro, ela faz 12 anos. Muito bem, 12 anos. Surgiu da minha dissidência como funcionário numa empresa de automação, né? Sei. Coisa comum, várias empresas familiares surgem dessa forma, né? Sim. A pessoa está trabalhando, está às vezes descontente com a empresa, descontente com uma forma as coisas são feitas, e aí ela toma a decisão de ir para o mercado sozinha. Né? Foi aquela história, né? É aquela história, né? Quer dizer, que eu até vejo de vez em quando aí uma chamada, né? Nem sei de quem é, não sei o quê. Deu um pé no seu patrão, mas aí a pessoa vira o seu patrão. Você também... Vira a mesa, né? Vira a mesa, não sei o quê. E tal. Mas, na verdade, essa questão é natural. As empresas não são perfeitas. Isso aí, aliás, não existe perfeição.
que não do Senhor Deus, né? Tirando o Senhor Deus, não existe a perfeição. O mundo é imperfeito. E nessas imperfeições nós temos que encontrar os caminhos para trilhar, né, a nossa vida. É verdade. É dentro disso que as empresas se estabelecem. Algumas buscam um nível de satisfação maior do seu funcionário, do seu colaborador, outras nem tanto, outras buscam e não conseguem. Não é? E aí já é assim, é interessante que essa forma de estabelecer uma empresa, né, você trabalha numa empresa, aí você está insatisfeito, começa a discutir com o patrão, começa a ver que as coisas não vão funcionar ali, você sai e fala, não, eu vou montar a minha empresa, eu vou fazer da minha forma. Normalmente, essa forma de montar a empresa é a forma errada. As empresas familiares, elas começam porque você sai sozinho para montar uma empresa e sozinho não se monta empresa, né? Isso então, você falou uma coisa importante, forma certa e forma errada, né? O que seria uma forma certa, na tua opinião, hoje, depois de 12 anos de bagagem profissional? E depois eu vou perguntar para o Raul como é que, se ele estivesse na mesma situação, quer dizer, está insatisfeito com a empresa, vou montar minha empresa, tchau Wilson. É verdade. Como é que seria? Vamos lá. A forma certa de você montar uma empresa hoje é haver primeiro um planejamento, né? Vontade de ter empresa, a maioria das pessoas tem, né? Mas para você ter uma empresa, é preciso ter conhecimento, né, sobre o mercado, sobre o produto que você vai trabalhar. É preciso entender que uma empresa, ela vai consumir fundos, né? Então, normalmente, quando você sai de uma empresa, ou você é mandado embora, ou você pede as contas, vocês não saem, na maioria das vezes, com o dinheiro necessário para tocar uma empresa. Então, você não tem capital de giro, você não tem equipamentos apropriados, mas você fala, não, mas isso eu dou um jeito, né? O famoso eu dou um jeito. E você precisa, antes de montar a empresa, dar o jeito. Né? Você não pode sair para dar um jeito, e dar o jeito antes de sair. Né? Então o Wilson está falando para a gente o seguinte, você pretende ter o seu próprio negócio, inicie o planejamento. Que planejamento é esse? Ele citou o aspecto financeiro, portanto você tem que ter um caixa, uma provisão de um caixa para capital de giro, para investimento. Valdemar, só para complementar o que você está falando, o caixa do capital de giro não é o crédito do cheque especial no banco. Não é isso. Não é o empréstimo de 30 mil, 40 mil que o gerente vai te dar. Né? Isso não é o capital de giro. Né? Você tem que ter esse dinheiro disponível. Né? Disponível, líquido, né? Liquidez. Então, é um aspecto financeiro importante. Aí o Wilson falou também outras duas coisas importantes. Conhecimento, tanto de produto quanto de mercado. Normalmente, o empreendedor, ele tem um bom conhecimento, normalmente, do seu produto. Por isso que ele até resolve montar a empresa. Então, ele é um especialista, como você era um especialista em automação comercial, assim como outros que se colocam na área de restaurantes, são especialistas em gastronomia. Nós tivemos aqui a Priscila, que se transformou numa especialista em patisserie, sorvetes, não é? E assim por diante. Tivemos aqui o Randy. Se você está empregado trabalhando, com certeza você é um especialista no que está fazendo, né? Se alguém contratou você, você está lá, mesmo descontente, mas você está lá trabalhando, então você conhece aquilo. E você às vezes acha que isso é o suficiente, né, Valdemar? Pois é. E aí, Raul, como é que é essa coisa de nascer profissionalmente já tendo um cenário, né? Um cenário de trabalho que de uma certa forma, vamos dizer assim, já foi um caminho que já foi tirado. Você está há quantos anos na empresa? Estou... Desde o começo? Desde o começo na empresa, assim, eu tive uma época, uns 14 anos, 15 anos, que tentei trabalhar na empresa, não consegui, não deu certo, eu decidi, vou fazer outra coisa, não vou seguir a empresa, não vou dar continuidade com ela, fui tentar outras coisas em outras empresas, e acabei um pouco mais maduro até voltando para a empresa. Isso é bom? Foi muito bom para mim foi muito bom. Assim, a grande dificuldade no início foi o relacionamento
família-empresa, essa diferença, esse relacionamento diferente. A gente fala relacionamento macho-alfa, né? Macho-alfa. A gente fala assim, é o macho-alfa, olha, eu sou o macho-alfa. É isso então mesmo. você ficava, às vezes tem esse atrito, né? É natural. Entre pai e filho já existe naturalmente dentro da casa, né? Isso. Então... E assim, essa mistura do emocional com o racional o tempo todo. Então foi um pouco complexo, eu acho que essa saída para um outro lugar, para outros horizontes, deu uma aberta na minha mente, eu amadureci um pouco. Eu coloco sempre muito isso, quer dizer, quem tem um filho que pretende prepará-lo para a sucessão, etc., que no começo da vida profissional é sempre bom, porque no começo a gente não sabe tudo, né? No começo a gente faz, entre aspas, mais besteira do que depois. Não é uma regra, mas é uma possibilidade, né? Ou é uma probabilidade. Então, já que vai fazer besteira, vai fazer besteira com o dinheiro dos outros, não vai fazer com o dinheiro. É boa dica. Uma vez, fica a dica, fica registrado. Uma vez, eu acho muito bom isso, quer dizer, esse negócio do filho já entrar na vida profissional na empresa do pai e aprender e gastar, entre aspas, errar com o dinheiro da empresa, vai errar com o dinheiro dos outros. Depois você aprendeu, você já vem para cá. Isso é uma coisa até que eu brincava com meu filho, que meu filho não trabalha comigo, mas ele tem uma carreira que até um dia poderá vir a trabalhar comigo e tudo, seria muito bom, mas trabalhamos em alguns projetos juntos, ele como estagiário ou trainee das empresas que eu assessorava, mas ele ligado a essas empresas, então ele trabalhou na Card System, na CSU, ele trabalhou um pouco na Serasa, ele trabalhou um pouco no Hotel Transamérica, as empresas onde eu prestei consultoria. E aí ele foi chamado por uma outra empresa, cujo diretor era um amigo meu, conhecido, e eles gostaram muito do Felipe, e aí o Paulo falou para mim, olha, adorei o Felipe, só que é o seguinte, eu não sei se eu trago ele aqui, porque esse final de contas eu não vou prepará-lo para depois ele trabalhar com você. Eu falei, olha, Paulo, ele é muito novo ainda, e eu costumo falar isso. Aí eu falei para ele, eu gosto que ele no começo, quando ele ainda está aprendendo gaste o seu dinheiro. Então treine bem ele, que um dia, lá pelos 30 anos, ou mais para frente, se ele quiser, ele poderá vir. Mas eu acho que essa questão, o Raul estava falando uma coisa interessante, quer dizer, essa questão do lado emocional que se estabelece dentro da empresa, que normalmente você não tem isso numa situação normal, não é isso, Raul? Exatamente, essa relação no início ela é complicada, uma relação difícil. E assim, e o fato de eu ter saído para trabalhar em outros lugares me ajudou a realmente conseguir encarar aquilo ali como uma empresa e não a minha família. É interessante. Então, isso foi muito importante para mim e me ajudou realmente. Então, no começo, qualquer coisa que acontecia, uma discussão na empresa, algo empresarial, uma decisão que tinha que ser tomada, eu já ficava chateado, e saía discussão, briga. Isso acabava atrapalhando um pouco ali o empresarial, né, o negócio. Então, foi importante essa saída, eu amadureci. Foi bom também que o Wilson nunca me forçou, né, a querer. Não, você tem que trabalhar aqui, tem que ficar aqui. Pelo contrário, deu liberdade de escolher, eu acho isso importante. Então, esse é o ambiente onde, vamos fazer um número qualquer aqui, se nós estamos falando de 90% de pequena e média empresa, desses 90%, se metade for, então 50% das empresas brasileiras devem enfrentar essa questão. Como é essa questão? Quer dizer, vale o macho alfa aí? Eu acho assim, que até na questão de empresa familiar, né, precisa se entender o seguinte, que muitas vezes, quando você sai para montar uma empresa, e essa empresa acaba se tornando familiar, porque você não tem estrutura, às vezes, para poder tocar aquilo que você está idealizando, e você começa a trazer para apoiar você a família, né? Então, por exemplo, a minha esposa ela cuida da parte financeira da empresa, cuidou até certo ponto, minha filha está cuidando agora, mas depois a gente vai entrar nesse assunto. Mas por que ela começou a cuidar da parte financeira? Porque eu tinha que cuidar da parte técnica. E você não pode lidar com o cliente e cobrar ao mesmo tempo, porque isso causa uma série de problemas. Então ela acabou sendo obrigada a se ligar à parte financeira para cobrar cliente, cuidar de conta, cuidar de pagamentos, né? E isso foi imposto a ela.
Sei. Então o empresário, quando ele monta a empresa e começa a impor e agregar a família nessa empresa, né, muitas vezes sem uma remuneração, Sei. porque ele não tem condições, está começando, então ele começa a criar problemas que são levados para dentro de casa, né? Aí você dá uma de Datena, né? Me ajuda aí. É. Me ajuda aí. E aí você começa a querer resolver os problemas impondo a sua condição de macho alfa, né? Sei. Condição de marido, condição de pai, né? Então quando você vira para um filho e fala, olha, precisa resolver isso porque eu quero, porque eu sou pai, porque eu mando, então a coisa está degringolando, né? Mas está degringolando por quê? Porque a empresa familiar é assim mesmo, né? Ela passa por essa dificuldade. Passa por... E como é que a gente pode equacionar essa questão dos papéis, da comunicação? Como é que a gente pode equacionar isso? Como é que você... Uma coisa que aconteceu com o Raul, por exemplo, né? Que eu acho que para mim, as empresas familiares têm 3 grandes problemas. O primeiro é a sucessão, né? Dentro da empresa. O segundo grande problema da empresa é a falta de profissionalização das pessoas envolvidas, né, dos familiares envolvidos. E o terceiro problema é sucessão, profissionalização. E o terceiro problema Você fala daqui a pouco. É o próprio crescimento da empresa. Sei. Tá certo? O próprio crescimento da empresa é um problema. Então, o que aconteceu, por exemplo, com o Raul é que faltava para ele definir qual seria o profissional que ele iria se tornar. Sei. Né? Então a empresa ela tinha pessoas agregadas a ela trabalhando, a esposa, né? Você tem a filha, você tem o filho, você traz lá o tio, traz o pai, você vai trazendo todos os parentes que estão ali desempregados, né, para a empresa, para quebrar um galho, para ajudar numa coisa. Mas essas pessoas não são profissionais. Sei. Eles não têm uma profissão, eles não têm uma formação, eles às vezes não têm nem vontade de ter essa formação, essa profissão, não querem se informar a respeito daquilo que estão fazendo, e aí a empresa ela trava ali. Sei. Então no caso do Raul, por exemplo, quando que melhorou? Quando ele começou a definir qual profissional que ele se tornaria, qual o papel dele dentro da empresa, né? Hoje a gente... Há pouco tempo, ele retornou para trabalhar comigo há 1 ano e meio, né? Mais ou menos isso? 2 anos. Uns 2 anos. Vai para 2 anos. A gente mudou o core business da empresa por causa da redefinição profissional dele. Né? Entendi. Coisa interessante isso. Eu acho isso importante, muito, muito bem colocado. Quer dizer, que digamos, não só estar ali para preencher uma lacuna, mas está ali para resolver uma necessidade empresarial, né? E aí vai esse ajuste. Parece que aí, Valdemar, por isso que eu falei da minha esposa cuidar do financeiro, e hoje quem cuida é a minha filha. Por quê? Porque a minha filha, ela tornou-se o profissional necessário para cuidar do financeiro. Entendi. E a minha esposa, ela não conseguia fazer essa mudança. Entendi. Ela tem até um perfil profissional mais comercial. Entendi. Né? Então, se ela tiver que evoluir profissionalmente como pessoa, ela vai evoluir para a área comercial. Então, a gente resolveu esse ano mudar isso. Entendi. Foi retirado o financeiro da mão dela e entregue para minha filha Juliana. E o resultado foi excelente. Excelente. Né? Resultado não só de controle, né, os níveis de controle aumentaram, mas o resultado financeiro saiu de uma situação X e melhorou, foi para um outro patamar. Né? Porque administra melhor, com foco, com mais controle, com mais dedicação, com mais ferramenta. Então, quando você começa a formar os profissionais ali da família, né, começa a direcionar eles, a empresa tende a evoluir. Fatalmente ela vai evoluir. Porque você não pode ter, como o Raul falou, os problemas emocionais são muito grandes. E para mudar a parte financeira, por exemplo, houve um atrito familiar. Né? Porque imagina a esposa que cuida da parte financeira, você retira da mão dela. Há uma mudança de papel, sempre... o que a gente tem falado aqui, né, Wilson e Raul, e vale para toda situação que eu acredito, é que as pessoas, em princípio, não são contra a mudança, elas são contra serem mudadas. Sim, é verdade. Quer dizer, se você explica a mudança, se você esclarece, se você gasta o tempo necessário, se você faz a transição
direito, né? Faz essa parte digamos, da transição, cuida com bastante carinho dessa transição, eu diria que o nível de estresse na mudança diminui bastante. É verdade. Agora, quando você faz, olha, a partir de amanhã você não vai mais trabalhar aqui, você vai trabalhar em tal site, não sei o quê, e aquilo você não sabe direito o que é, agora a partir de amanhã a nova estrutura é essa, e você que era da contabilidade vai cuidar do call center. E você que era do call center vai cuidar da infraestrutura, de eletricidade, engenharia e tal. É complicado, as pessoas, quer dizer, elas querem ser ouvidas, sim ou não, Raul? Com certeza, acho que você gera um estresse gigante, né, e acaba, com certeza você não ouviu a pessoa, não entendeu realmente o que ela quer. Às vezes você coloca ela numa função, uma família que é um grupo pequeno de pessoas, né, você coloca numa função que você nem sabe se ela realmente está apta a exercer aquela função, mas aí você gerou essa mudança e ela fica trabalhando ali, não apta a exercer a função, mas está ali. Isso, com certeza, atrapalha o crescimento, né, o profissionalismo mesmo da empresa. E me conta uma coisa, e o lado positivo? Quer dizer, por exemplo, evidentemente, tem muitos aspectos positivos na empresa familiar, que normalmente não são tão ressaltados assim. Mas vamos começar pelo Raul. Como é que você vê aspectos positivos de uma empresa familiar em geral? Não precisa ser na sua, mas em geral, como é que você vê isso? Um aspecto positivo que eu acho importante é a confiança, né? A gente não tem problema de desconfiar em momento nenhum de ninguém, né? Então a gente sabe que realmente o que a pessoa falou é a verdade, o que ela fez foi aquilo mesmo. Então essa confiança na hora de dirigir a empresa, levar a empresa para frente, é muito importante e é muito maior quando... Então, confiança. O Raul está falando uma coisa que eu acho muito relevante. Porque se você olhar naqueles fatores do Great Place to Work, no ser um bom lugar para trabalhar, confiança é um dos 3 fatores. São 5 fatores, mas que o Robert Levering correlaciona, junta os 2 primeiros, os 3 primeiros em um só. Então é confiança. O segundo é gostar do que faz. E o terceiro é, que ele chama de camaradagem ou relacionamento. Então vamos lá. Se na empresa familiar você tem confiança, então eu diria que 1/3 da questão já está bem resolvida. É verdade. O segundo elemento é fazer o que gosta. Na empresa familiar, como o Wilson falou... Nem sempre. Não, mas normalmente assim... vamos dizer assim, se você é um homem de automação comercial, dificilmente você montaria um lava-rápido. Sim, não, tem isso, né, Valdemar? O Raul, por exemplo, eu vou falar assim, do Raul, aproveitar para lavar a roupa suja, né? Vou falar do Raul, Brilhar é um exemplo que a gente tem lá, assim, de até crescimento, né? O relacionamento dele com a empresa cresceu muito, né? Melhorou muito. Mas é assim, o Raul ele tem um aspecto muito diferente do meu. Eu tenho um aspecto muito técnico e ele já demonstrou que não tem esse aspecto, né? Eu vejo, por exemplo, a gente contratou recente agora um funcionário e o funcionário, a gente vê que quando você dá um problema técnico para ele resolver, ele se afunda naquilo de uma forma que ele nem come, né? Então é um homem técnico, você vê que é um homem que quer resolver problemas técnicos, quer escovar bits, como a gente fala lá, né? É um programador, é um homem máquina, é um homem-máquina. E o Raul não tem essa característica, né? E a tendência na empresa seria eu forçar essa característica. Eu venho forçando isso há muito tempo, porque a empresa ela é uma empresa técnica. Né? Mas fatalmente eu percebo que isso, principalmente o ano que vem, vão haver mudanças nesse sentido. Ele não vai conseguir se manter muito tempo cuidando de algumas coisas técnicas, né? Porque talvez não seja aquilo que ele goste, né? Ele tenha prazer, Mas é lógico que ele gosta de uma empresa que atua na área que a gente atua, automação comercial, tecnologia da informação, infraestrutura. São coisas que ele gosta. Ele é um homem de tecnologia, mas ele não é um técnico. Entendi. Entendeu? Então tem essa coisa de trabalhar onde gosta, ele está trabalhando onde gosta, mas não fazendo exatamente o que gosta. Eu acho que pode acontecer exatamente isso. No geral, né?
é o que você gosta, porque a sua empresa não tem como ser o que você não gosta, né? Sim. A não ser que a pessoa esteja fora de si, montar uma empresa de algo que não gosta. Pode acontecer, vamos dizer assim, houve uma oportunidade, vamos pensar aqui no caso também que é muito comum na empresa familiar, ou do cara que saiu da empresa, ou recebeu um programa de demissão voluntária, um PDV, ou se aposentou e comprou uma franquia, né? Às vezes a compra da franquia tem muito mais a ver com uma ligação com o mercado do que uma ligação com o que eu gosto de fazer. Sim. Então, por exemplo, amanhã eu vejo lá uma oportunidade de montar uma empresa, uma franquia de lavanderia. Deixa eu ver, quanto é que rende? Rende X%, o retorno de capital é tanto, e tarará. E aí, eu nunca lavei roupa, eu vou montar uma lavanderia. Como é que é isso? Você sabe que nos tipos de empresa familiar, né, que são vários tipos. Empresa familiar não é só empresa pequena, né? Vale a Ford. Você tem a Votorantim. A Ford é considerada uma empresa familiar. Empresa familiar. Tem a Votorantim é uma empresa familiar. Tem várias empresas. A Suzano Pfeffer é uma empresa familiar. As grandes empresas. A Gerdau é uma empresa. A Gerdau, são empresas que estão na bolsa, mas digamos que o peso da família é muito grande. Os principais acionistas são a família. Camargo Correia, aí vai, né? Tem empresas de capital fechado, né? Que os donos são da família, né? Sim. E tem empresas de capital aberto, que a maioria dos acionistas são donos da empresa, ela tem uma opinião mais forte. Banco Itaú. Isso. Nosso maior banco. E você e mesmo assim você tem empresas que são capital aberto, só que os donos não são a maior parte dos acionistas, mas a opinião deles é muito forte dentro da empresa, né? Mesmo eles não sendo a maior parte dos assuntos. Então tem vários tipos de empresa familiar. E as franquias, normalmente, ou são empresas de um investidor maluco que vai lá e só põe dinheiro. Eu conheço vários empresários de franquia que compram franquia, dali um ano vende, compra outra, e compra duas, e compra três, e vende tudo e compra outra. São homens de dinheiro, né? Jogam com as franquias para fazer giro financeiro. E eu conheço alguns donos de franquia que eles juntaram a família, né? Compraram a franquia, compraram o modelo do negócio, e a família toda trabalha na franquia. Então é um modelo comum de empresas familiares, né? E aí o que acontece? Vem aquela questão. Quem investiu, provavelmente ou possivelmente, até tem alguma identidade com o tipo de franquia que adquiriu. Mas será que a família tem? Quer dizer, não, vou comprar uma franquia. Bom, uma franquia que deve ser rentável, imagino que seja uma franquia do tipo McDonald's. Eu imaginaria que uma franquia McDonald's fosse não lucrativa. Imagino que seja. Mas eu gosto. Isso foi quase uma piada, hein, Valdemar? Não, o McDonald's andou se dando tão mal aí. Não, imagino, né? Mas foi boa. Não quer dizer, imagino que seja, não sei. Alguns bem, alguns mal, mas enfim, sempre foi, né? Franquias que nem engarrafadores da Coca-Cola, não imagino que eles tenham prejuízo. Não é verdade. Não dá para imaginar, pelo menos. Não dá para imaginar que seja um negócio. A não ser que seja uma empresa familiar. E aí a empresa começa a gastar mais do que... Sim. Né, que é um outro problema de empresas familiares. Que é um outro problema. Então, isso acontece. Agora, quando você traz os outros elementos da família, não obrigatoriamente você tem identidade. Aí cai naquilo que o Wilson falou no começo, né? Eu estava falando que é a profissionalização da família dentro das funções disponíveis da empresa. É muito importante isso. Não é? Nas funções disponíveis da empresa. Quer dizer, e o principal executivo dessa empresa, ele tem que entender isso, e ele tem que ter pulso, né, para cobrar essa profissionalização, e se não conseguir, ele tem que ter mais pulso para afastar os familiares que não podem ficar dentro da empresa. Essa é uma decisão difícil também. É muito difícil, porque envolve, muitas vezes, se você afasta ali uma pessoa da empresa, que não tinha capacidade, não era possível, mas a estadia estava prejudicando a empresa, você briga com a família inteira. É da nona até aquele seu primo mais novo, perde a amizade de todo mundo. Eu no outro dia estava falando com um empresário, setor de alimentação, e também tem supermercados e tal, e ele estava exatamente dizendo isso. Poxa,
eu tinha um primo aqui que eu fui dar uma mão para ele, não sei o quê, e ele só me deu prejuízo, mas como ele era muito querido da minha mãe, eu acabei criando uma briga com a minha mãe por causa desse cara, desse safado que veio aqui, que eles eram do Sul, que veio aqui e que só me deu prejuízo, só me deu dor de cabeça e ainda me arrumou uma briga com a minha mãe. É verdade, e acontece muito isso. Não é? Eu tenho visto bastante isso, né? A gente trabalha com comércio varejista. Sei. E a gente vê constantemente aí, você implanta o sistema, né? E o sistema ele é muito fechado com relação à manipulação do dinheiro dentro da loja, por exemplo, que é o que a gente faz, né? Comércio varejista. Tá. E aí você implanta e de repente a loja começa a faturar mais, né? O controle do dinheiro faz com que a loja fature mais do nada, né? Sei. E aí você descobre um gargalo ali, uma coisa um dinheiro que sumia, um estoque que sumia, e aí você vai ver é o primo do camarada, é o tio do camarada, é a esposa, né? A gente teve um caso de automação que automatizou o mercado e na primeira semana de automação a esposa ela se separou do marido. Olha. Por quê? Porque ela não admitia que fosse controlada. Sei. E ela tinha montado uma loja de cosméticos em outro bairro. Olha, com o dinheiro que ela desviava do mercado. A própria esposa. Mas acho que aí a gente entra num ponto interessante. A gente falou que a maior vantagem é a confiança. Sei. E a gente vê alguns exemplos de total falta de confiança dentro da família, né? Mas aí a variação é aí. Mas o Raul me falou uma coisa hoje de manhã, estava conversando sobre o assunto, ele falou o seguinte, que para uma empresa familiar, os familiares eles têm que ser sócios. Sei. Os familiares que entrarem para a empresa têm que ser sócios. Sei. Não transforme um familiar seu em empregado. Não foi isso que você falou? Exato. Estava até vendo as vantagens e desvantagens. E assim, um conselho que ficava claro era realmente esse de não ficar trazendo tio, é primo, todo mundo como seu empregado. Porque se você quer realmente a lealdade, a dedicação daquela pessoa, traga ela como seu sócio, já que a empresa é familiar, realmente acrescente, some isso e vai ser melhor para a empresa, melhor para você, melhor para o relacionamento entre a família até. Mas aí como é que faz? Quer dizer, se é sócio, aí como é que faz para desfazer a sociedade? Porque às vezes se é empregado, você pode mandar embora. Quando é sócio, aí já fica mais difícil. Né? Se o sócio for a esposa, pior vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça. É por isso que é importante você escolher bem quem você vai trazer para a empresa, né, Valdemar? É aquilo que a gente falou, você tem que trazer pessoas que vão agregar profissionalmente, né? O comandante Rolim, com quem a gente trabalhou durante 15 anos aí, de boa lembrança, ele tinha um negócio que era muito legal. Ele dizia assim, se você vai admitir uma pessoa, você pega o salário dela e multiplica por 20 anos. Veja se essa pessoa... Porque menos que 20 anos, na época, era você, quando traz uma pessoa para a sua empresa, você espera pelo menos que ela trabalhe com você uns 20 anos. Pega o salário dela, encargos, e multiplica por 12 e por 20. Aí pensa se essa pessoa vai te render aquilo que ela está... Né? Era uma conta que ele fazia. Normalmente essa conta era definidora, né? Enquanto ele estava até essa data, era uma boa companhia, rentável, etc. E, enfim, e tinha lá suas idiosincrasias, mas era uma empresa que foi considerada a mais admirada do mundo, né? No seu setor, né? Então, ele fazia essa conta. Ele dizia assim, quando você tiver que admitir uma pessoa, faz o salário dela multiplicado por 20 anos, que é o que você pretende que ela esteja aqui. A mesma coisa pode ser com um sócio, né? É verdade. E você tem formas de dar sociedade, né? Não se dá sociedade de qualquer forma, né? Sim. Você tem cotas, você tem uma série de... é o que você falou. Qual é o valor da pessoa da empresa? Isso. Dá esse valor para ela, né? Ela merece. Isso. Sabe por quê, Valdemar? Até porque se você não souber fazer muito bem essas escolhas, essas associações, aí você vai cair no terceiro problema, que é o crescimento na empresa. Crescimento. Quando a empresa começa a crescer e criar uma identidade própria, ela vai cobrar de você isso. Ela vai cobrar de você isso. Você vai sentir a algum momento, eu já agora com 12 anos, esse ano a gente começou a sentir isso. A empresa virou um outro sócio, virou
a empresa está cobrando a gente de algumas coisas, e eu, por exemplo, como principal executivo ali, vamos dizer assim, eu estou me sentindo o funcionário menor da empresa, eu estou começando a ficar com medo da empresa. A empresa é organismo vivo, né? A empresa é organismo vivo, e como todo organismo vivo, interage com seus elementos, né? Não é isso? E hoje ela cobra a gente, e aí eu acabo cobrando, por exemplo, o Raul, e diferente de alguns anos atrás, o Raul já não me questiona mais, porque ele também está sentindo esse organismo. Que tem uma razão para isso. Ele está percebendo que esse organismo está começando a viver. Funcionário, ele vai começar a cobrar você. Tem. Né? O funcionário vai virar pro teu familiar e falar, escuta, mas o Wilson, ele passa o dia aí, sei lá, tomando água, poxa, ele ainda toma menos água, né? Aí você fala, poxa, mas eu sou o dono da empresa, eu comecei tudo isso aqui, o Rafael... Então tem essa cobrança, a empresa começa a cobrar e aí esse é um problema. Porque aí estabelece uma relação, vamos dizer assim, social, vamos dizer assim, sociocultural entre os membros da organização. E aí, no dia a dia, no trabalho, na tarefa, não há essa relação de sociedade. A relação de sociedade é uma relação, digamos, legal, jurídica, financeira. Mas na função, no trabalho, são os profissionais que estão ali atuando. É isso mesmo. Não é isso? Eu acho inclusive que é na hora dessa cobrança que é a oportunidade para você gerar o crescimento mesmo, né? Você profissionalizar todo mundo ali, todos os familiares realmente, já que a empresa, né, o organismo vivo, ele está cobrando todo mundo, vamos todo mundo aceitar essa cobrança e realmente se profissionalizar como algo bom, talvez. Que é a base do que nosso querido amigo, que hoje devia estar aqui conosco, mas não pôde estar, estará em breve, Elcio De Luca, criou na Serasa, o Ser Serasa. O que era o Ser Serasa, essa figura que muita gente fala e conhece? Era exatamente essa ligação entre a organização, esse organismo vivo, e a célula, que é o funcionário. Sim. Então, o Ser Serasa era como se fosse uma célula de um corpo maior que era o todo. Então, por exemplo, se o corpo sofre, a célula também sofre. Se a célula sofre, o corpo sofre. Então, há uma simbiose aí estabelecida, né? Como coisa. E aí, ontem eu estava vendo uma entrevista na Marília Gabriela, ela falava muito sobre essa questão das células-tronco. As células-tronco são aquelas células em que elas têm a natureza de rejuvenescer, vamos dizer assim, de repor células que vão morrendo. E aí vai a inovação. A empresa também, você fala em crescimento e sucessão, elas têm essa figura da célula-tronco? Já pensou sobre isso, Wilson? Que essa não pensei não, mas geneticista, essa geneticista falava que o próprio organismo, a gente não precisa, em princípio, importar célula-tronco de sucessor, de filho e tal. O próprio organismo tem como reproduzir o próprio sangue, etc., com células-tronco. Existem áreas no corpo humano que funcionam como novas células que vão renovar o corpo. A empresa familiar, ela tem uma vantagem que é assim, como ela atua regionalmente, né, e ela conhece muito bem a região, conhece a sociedade que ela está localizada, né, ela pode fazer uso disso para oferecer serviços e produtos melhores que atendam melhor aquela região. Olha que interessante, é uma grande vantagem. Também está trazendo, né? Só que a empresa familiar, ela precisa ter o poder de mudar, ela tem que ter o poder de se adaptar, né? Então você não pode ficar com a empresa, não pode ser estática, ela tem que ser como uma célula tronco. Se você detecta ali uma necessidade na sua região, talvez, não sempre, mas talvez você possa mudar ali, né, mudar partes da sua empresa com muito mais facilidade do que uma grande empresa, né? Ou de empresas que não são familiares, que já estão extremamente definidas para os acionistas, né? Então você pode mudar a sua empresa e ganhar novos mercados com mais facilidades, né? Entendi. É preciso que o empresário, principalmente o principal empresário, eu falo principal porque é o que começou, né? É o que vem há mais tempo com a empresa, é preciso que ele fique atento aos familiares
e que ele possa mudar conforme ele perceba que alguns familiares possam contribuir mais para a empresa. Foi o nosso caso, por exemplo, com o Raul. Sei. Como o Raul ele vem de uma geração internet, eu venho também, né? Mas assim, eu vi a internet nascer, mas eu sou muito desktop, eu sou muito máquina ali, sou muito âncora. E o Raul ele é mais na nuvem. Mais mobile. Então a gente pôde aproveitar o Raul para transpor da loja real para a loja virtual. Então a gente atua com e-commerce também. Sei. E a gente agora está investindo na parte de mobile. Então, eu, por exemplo, a minha cabeça ela não está preparada para desenhar, né, para mobile. É só olhar aqui na mesa, pessoal do Twitter, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O Raul tá aqui, ó. O Raul aqui, ó, mobile. Ele tá no mobile. Olha o Wilson ali, ó. Ali, ó. Eu não estou preparado, a minha cabeça é mais quadrada. Assim, né? Então a gente eu fui obrigado a ceder, né, para o modo dele pensar em algumas coisas. Sim. E coisas que eu não concordava, definitivamente. Né? Em questão de designer, questão de usabilidade, né? Coisas que eu não concordava, eu tive que ceder. Se eu não cedesse, eu estaria prejudicando a empresa. Entendi. É uma reflexão, uma revisão, uma reflexão que é muito saudável, que a gente às vezes, se não é obrigado a fazê-la, não faz e perde a oportunidade, a empresa não evolui. Empresas familiares têm que ser células-tronco. Célula-tronco encosta no fígado, vira fígado. Encosta no estômago, vira estômago. Não é? Encosta no pulmão, vira pulmão. Então é essa questão que eu acho importante. Por exemplo, pelo que eu tenho de notícia, mas deve existir outras, parece que o Grupo Votorantim é um dos mais bem-sucedidos nessa questão de sucessão. Quer dizer, o acionista, ele é acionista, ele não obrigatoriamente é um executivo do Grupo Votorantim. Aí eles estuda, não sei o quê, vai fazer gastronomia, não, vou fazer finanças, vou fazer IBMEC, não, vou fazer faculdade de publicidade, ok, fez lá suas formações, não interferiu diretamente. Aí eles têm lá nós precisamos até convidá-los para estar aqui nos próximos programas, para falar um pouquinho sobre isso. E eles têm lá um MBA interno, só da família, contratado numa universidade, eu acho que uma dessas grandes universidades mundiais, só para os familiares. E ao longo desse processo, o próprio processo de seleção, de identidade, de quem são os talentos, das competências, vão estabelecendo. Parece que são 2 ou 3 anos esse MBA, que fica... A partir daí, então, esses executivos estão convidados e são indicados por esses mentores, esses professores, ele já foi criado para essa finalidade mesmo, funcionar uma espécie de anteparo e uma peneira dos filhos, né, dos sucessores, para ocupar cargos na organização Votorantim. Faz uma seleção realmente, não é algo que você... Tipo assim, você é acionista, ok, você é acionista, perfeito, está aqui suas ações, está aqui sua remuneração de capital, está aí seu dividendo, está tudo certo. Bom, agora quer sentar na cadeira, ok, então... Quer ver o Prolabore? Quer ver o Prolabore? Prolabore é para quem trabalha, né? Não é? Prolabore. Prolabore é para quem trabalha, né? O que vai prevalecer na empresa familiar? O nepotismo? Sim. Né? Ou vai prevalecer a contratação pela capacidade do familiar, né? Exatamente. Então essas organizações, elas têm que encontrar caminhos, né? E a gente abordou aqui, eu gostei, né? Questão da vontade, do conhecimento, da adaptação, da sucessão, profissionalização, crescimento da empresa. Quer dizer, e às vezes o fato dela ser uma empresa familiar limita o crescimento ou alavanca o crescimento? Você deu um exemplo em que o fato dela ser empresa familiar pode alavancar, isto é, você estabelecer o fato de ser uma família para estabelecer relações com a sociedade e ampliar essas relações. Mas ela pode também ser uma trava. Eu acho que não, Valdemar. Eu acho que é só vantagem. Só vantagem. Eu acho mesmo. Mas eu acho assim, acho que até o crescimento da empresa, ele independe da empresa ser familiar. Não é porque ela é familiar que isso vai
né, gerar o crescimento. Sei. Mas eu acho que é uma vantagem. É uma vantagem. Principalmente no interior de São Paulo, Sei. onde as famílias são grandes, né? Sei. São fortes, os nomes são conhecidos ainda, Sim. né? Então isso é muito importante, né? Mas se você tem na família, às vezes, eu conheço um caso, por exemplo, de uma família que ela tem um drogado na família, uma pessoa, um consumidor de drogas lá, e uma pessoa envolvida com crime, e isso prejudica muito o nome da família, né? Na região. Talvez isso pudesse ser uma trava para o crescimento da empresa. Mas será, Valdemar, que a competência não superaria isso? Eu conheço alguns casos também, a gente tem amigos lá na região de Avaré e tal, que você citou um caso, me lembrei logo de um desses casos aí, em que o filho é um problema, está fora da empresa, está fora da família, o pai ajuda, quando tem algum rolo, e contrata advogado e tal, mas assim, eu acho que um caso que se torna conhecido, se torna um problema, né? Sim. E tal, eu acho que pode não ajudar. Mas eu acho que aí, queria ouvir um pouquinho mais para a gente fechar o programa de hoje, um pouquinho mais da visão do Raul, a experiência do Raul em relação a isso. Quer dizer, uma opção hoje, como é que você faria essa opção? Você ficaria mais tempo em outras empresas? Você começaria mais cedo? Como é que você faz um balanço para nós aí do seu caminho dentro da empresa familiar? Legal. Eu acho que foi bom do jeito que aconteceu. Tá. Talvez se eu pudesse voltar, eu teria me dedicado um pouco mais cedo já à empresa familiar. Talvez, porque com os 14 anos eu falei, não vou trabalhar com isso, não vou trabalhar nem com informática, nem com nada de tecnologia. Uhum. E aí decidi fazer Senai. Pensei assim, vou fazer engenharia mecatrônica, algo do tipo. E tomei essa decisão e trilhei um caminho bem diferente, assim, muito diferente mesmo. Tá. Isso eu acho que pode ter atrasado um pouco, não sei Sim se apertou tanto, mas pode ter atrasado. Assim, contribuiu para mim na época, mas talvez tenha atrasado um pouco. Se eu tivesse um pouco mais cedo começado a me empenhar pela empresa, teria sido um pouco melhor. Mas ao mesmo tempo, hoje eu me vejo muito mais maduro do que há 2 anos atrás, por exemplo. Eu agreguei coisas e pude realmente contribuir para a empresa com produtos novos, um mercado novo. Entendi. Isso contribuiu com a empresa, contribuiu com a forma que a família me via ajudando a empresa, melhorou esse relacionamento. Então acho que assim, foi bom ter esse período fora. Talvez pudesse ser um pouco mais curto, mas foi um período bom. Foi um aprendizado muito bom para mim trabalhar em outras empresas, com outros chefes, ter que realmente, essa sensação de você ter que ser submisso à pessoa e tal. Uma vez eu falei com meu filho estava numa situação, não mudo, recebeu um convite para trabalhar com uma pessoa que ele gostava. Eu falei, olha filho, eu acho que você tem que aprender a trabalhar com bons chefes e maus chefes. Sim, é verdade. Até para poder fazer comparações, quer dizer, até para aprender. É o que o meu amigo Zé Chá falava, que é o know-how not, quer dizer, é o que não é como não fazer. Aprender como não fazer. Know-how not. Know-how not, ele fala muito isso. Você tem o know-how e know-how not. Você às vezes precisa saber como não fazer, como errar, para poder distinguir o que é bom ou não. Gente, eu adorei o programa hoje, nós já estamos chegando no fim, aliás, 3 horas da tarde, hein? Passou rápido. Hoje muito rápido, hein? Hein? O chat aqui bombando, hein, Valdemar? O Raulzão aqui com a gente aqui também, veio dar o prazer aqui de sair da Matrix e vir ao vivo aqui hoje, para a gente poder estar aqui com essa simpatia, com essa experiência, com este futuro, né? Quer dizer, eu acho que a gente está falando aqui, olhando um pouco para trás, mas sempre olhando, enxergando. Eu queria que ele assumisse em público aqui que vai me suceder na empresa. Eu queria essa prova. Mas não precisa. Porque só o fato dele ser meio assim, meio clone seu, quer dizer, o jeito de usar, o jeito de falar, já aquela ajuda, história, né? já é uma versão melhorada. Já é uma versão melhorada. 2.0. Já é uma versão melhorada, legal, uma versão 3.0, é aquela história, né? Quer dizer, o Porsche desde o 911, ele vem melhorando a
A cada versão, a cada ano, né? É isso Só que mesmo. não se compara com aquele que foi criado lá na época de Fernando Porsche, né? Hoje ele é turbo, ele é todo, né? Então é isso aí. Outra empresa familiar, hein? Oh, obrigado pela tua Eu vinda. gostaria de agradecer vocês. Aprendi muito aí hoje, ouvindo vocês, a experiência. Muito bom. Quer dizer, a gente foi buscar o Raul na nuvem, é isso? É Tirou isso da aí. nuvem e trouxe aqui pro... Mas com certeza fica registrado aqui que eu vou suceder o Wilson, né? Aí, pronto. Tá todo mundo vendo. A alegria tá todo dele mundo fica vendo. registrado. Tá? É, isso mesmo. Então, foi muito bom estar aqui mesmo. Agradeço a oportunidade. Muito bom. Tá bom. Próxima semana não, né? Mas em janeiro Tamo, Não é? estarei lá no chat presente o tempo todo. se Deus quiser. Rumo aos 300 programas, né, Rumo Valdemar? aos 300 programas, né, Wilson? Certinho, Se Deus quiser. hein? 297, hein? É, 298. 298 de hoje. Pertinho, é. Faltam 2 programas pro programa Vamos dar um 300. abraço pro pessoal do chat Por aqui. favor. Ó, eu vou falar os nomes aqui, vamos lá. Mauri Ibiza, tá? Patrício Bentes, Marco Franzolin, Marcão, Patrício, Isso. também. Henrique, Renato, o Lucas, quem mais? Bom, aí tem um aqui que tá difícil, hein? H21CM CAN 836. System é da UTV aqui. Ana Maria, Renato, o professor Renato Chaves está aqui com a gente. Eu queria... O De La Higuera, quase 58. O pessoal tá caprichando nos nomes aqui, viu, né? Valdemar? É tudo para deixar o constrangido aqui, mas tá bom. É isso aí. Bom, quero agradecer também o pessoal que nos apoiou ao longo desse ano, a turma nova aí, Felipe. Boa, Filipão. Felipe vai ser um grande talento aí, futuro Boni aí. Ei, Felipe. Nosso fotógrafo profissional. O Alisson também, que está nos ajudando aí com esses cortes fabulosos aí, o Luca, né? Renatão, obrigado, Renato, se Deus quiser. Edu, obrigado aí. Patrício, sempre um bom apoio, sempre uma boa fala, sempre um bom, vamos dizer assim, uma boa expectativa em relação ao que a gente faz. E quero agradecer também esse parceiro Wilson. Obrigado, Wilson. Que bom a gente ser. Pra mim é um prazerzão estar com você aqui. A gente poder ter se aproximado esse Eu ano. sou parceiro, eu sou fã, pô. Pois é, mas um parceiro desde o começo. Eu fiquei muito feliz, porque a gente está agregando muito conteúdo, né? Nas dinâmicas, nas falas, nos diálogos aqui do programa Q3. Quero desejar a todos que nos acompanham, se Deus quiser, ó, grande ano, grande passagem. O ano que vem estaremos já na primeira semana aqui com vocês, já programando uma série de temas voltados para a gestão e com uma série de novidades que estão sendo, que o Raul está preparando para a gente aqui, se Deus quiser, né? Gente, muito obrigado então e fique com Deus. Obrigado.